Bem-vindos a 31 Dias do Horror. Eu me chamo Ramsés e eu tenho uma dúvida. O quão gostoso pode ser sentir a dor dos outros? No episódio de hoje, Funny Games. Um recadinho. No vídeo anterior, eu tinha dito que falaríamos sobre Pink Flamingos, mas eu percebi que o tema sairia da proposta dessa série. Então por isso eu vou deixar esse filme para dezembro e hoje a gente vai ter que lidar com a violência gratuita. Mas antes de adentrarmos em Funny Games, nós precisamos entender como funciona a cabeça do diretor, que hoje é o Michael Haneke, cineasta austríaco, autor de filmes como O Vídeo de Bane, Código Desconhecido, Cachê, A Fita Branca e Amor, que são películas que provocam o público e desmontam hábitos de consumo. O diretor ele tem como marcas muito específicas do seu trabalho a frieza analítica, planos longos, a violência que quase sempre acontece fora do quadro e que recusa usar a catarse como entretenimento. Com Funny Games não foi diferente. É um filme que implica o espectador. Uma vez que temos algozes que interrompem a ação para falar com a câmera, o clímax metalinguístico, que é o rebobinar, ele existe apenas para frustrar o nosso desejo de punição e vingança e jogar a responsabilidade de volta para quem assiste. Não é sobre dar um medo pelo susto, mas pelo desconforto moral. O Haneke, ele define o projeto como anti-horror. É um filme contra a gramática do terror que o público está acostumado a consumir. O cineasta ele te convida para o filme só para te atrair. Quando o Paul olha para a câmera e depois rebobina a cena, ele esfrega que quem manda é o sádico. A visão do cinema é fabricar verdades que a gente aceita porque quer ver. A violência ela pode até acontecer fora da tela, mas é na nossa cabeça que ela fica completa. Funny Games não pergunta por que eles são assim. Ele pergunta por que nós gostamos de ver. É como se ele te desse um doce. Pai, sente a vingança e depois ele arranca da tua boca. Quando ele usa o truque de rebobinar, ele dá um tapa na nossa cara e fala, tu queria assistir o sangue, mas isso não vai acontecer. O filme, ele te chama de cúmplice sem precisar levantar a voz. É um anti-horror, porque recusa o contrato básico do gênero, sem música para te segurar pela mão, sem o corte salvador, sem a punição do vilão. A câmera fica com tudo que já aconteceu. É como se ela dissesse, lide com isso. Com a luz clara, a casa limpa, a violência se torna clínica. É um experimento moral, não um espetáculo. Se ao assistir tu sentiste falta do sangue, parabéns, o filme te pegou. Funny Games não é um filme frio. Frio é o nosso desejo pelo close da desgraça. Ele só mostra o nosso reflexo para nós mesmos. Refazer o plano a plano em inglês é um gesto crítico. Se a forma do original é a acusação, mudar seria atrair a ideia. Ao repetir o tempo, o silêncio e a humilhação, o Haneke, ele prova que o efeito não depende da cultura austríaca, depende da nossa vontade de consumir violência. É a mesma faca, agora mirando no público americano. Ele não dublou a bronca, ele traduziu a ferida. É a mesma coreografia, é a mesma crueldade. Depois da Guerra Fria, a TV a cabo segmenta a audiência e a competição por atenção fica muito mais escrachada, uma vez que o sensacionalismo ele é feito como fio condutor para que as pessoas continuassem assistindo televisão. O reality moderno ganha linguagem e ritmo com The Revolt e shows policiais como Cops normalizam o crime ao vivo. O caso do A.J. Simpson vira uma verdadeira novela nacional e cimenta a mistura entre a notícia e o show. Resultado, nos acostumamos a olhar o sofrimento como diversão. No cinema americano dos anos 90, a violência vira estilo ou tema de sátira, mas ainda assim o espetáculo se faz presente. Pulp Fiction faz coreografia do choque usando o humor como alegoria. Natural Born Killers ataca a mídia transformando carnificina em televisão. Scream disseca a gramática do slash e Man Beats Dog antecipa o reality ao tornar a equipe em cúmplice. Os anos 90 lapidam o choque. O Tarantino vende a violência como estilo, o Oliver Stone satiriza a mídia e ainda faz espetáculo da mesma. Scream vira uma meta-aula do slash e um belga chamado Man Beats Dog põe uma equipe de filme no banco dos réus. Mesmo quando criticam, esses filmes provam que o choque ele é gostoso de assistir. Com todo esse contexto cultural dos anos 90, usando a violência como ritmo, a TV nos ensina a maratonar a dor e o cinema a embalar o choque. E o diretor responde como? Cortando o prazer. A câmera não corta no momento de agressão, ela permanece estática e muitas vezes por longos minutos, observando o silêncio depois da violência. O horror ele está no som e no tempo. A ausência de corte te faz sentir preso naquela sala, te faz sentir de maneira sem fuga, quase claustrofóbico. Os planos médios, domésticos, quase neutros,
Uma casa bem iluminada, um cenário limpo, sem sombras, sem músicas de tensão, a violência toda acontece durante o dia, como se fosse algo banal, ordinário. Isso destrói a estética do filme de terror e cria um realismo cruel. A câmera, ela nunca se posiciona com as vítimas. O espectador não é autorizado a vingar ninguém. O espectador, ele é testemunha de fora, sem poder reagir, mas querendo que continue acontecendo o que está acontecendo. Quando o Paul fala com a gente, durante o clímax do filme, ele pega o seu controle remoto, pausa e rebobina a narrativa, sabotando o nosso desejo de catarse. É nesse momento que o Haneke, ele arranca nossa gratificação visual. Nós ficamos presos ao rosto e o som enquanto aquilo acontece fora de tela, apenas dando sinais do que está acontecendo por ali. Podemos dizer que o som é o verdadeiro protagonista, uma vez que ele é usado como tortura. Nada te guia emocionalmente, tu lidas com o vazio. Quando a música ela entra de uma maneira tão abrupta, quase vira uma comédia, quase cômico, gera um desconforto. Nós temos tapas, corpo caindo, choros contidos, que causam um resultado bem claustrofóbico. O som parece que acontece ao nosso lado. O silêncio não é usado como pausa, ele é um castigo. Durante a violência, nada te conduz. O que sobra é uma respiração, um som ambiente, é um vazio que pode doer mais do que a própria cena em si. É interessante pensar que a casa aqui é usada como prisão. O lar burguês, teoricamente, é um espaço bem seguro, ele se torna um lugar frágil, uma vez que o horror não vem de fora, ele já está dentro daquele condomínio. O filme, o tempo todo, ele vai sugerir o que o público quer assistir e ele sempre vai negar a imagem. Dificilmente tu vai ver a violência, ela sempre fica sugerida. Um exemplo muito clássico é a morte da criança, a morte do filho. A câmera sai da sala antes do tiro, o espectador ouve o som seco e depois ele vê o silêncio. E uma tentativa de se levantar num plano longo de mais de 5 minutos. E é naquele momento que a gente sente culpa por desejar assistir que uma criança seja assassinada em nossa frente. A gente sente a falta da violência e a gente percebe que o nosso desejo é aclamar por algo que a gente deveria ter vergonha. O remake americano de 2007, que foi filmado plano a plano igual ao original, só foi possível porque o diretor queria falar diretamente com o público americano, o qual é acostumado com a violência hollywoodiana. Embora a mise-en-scène seja idêntica, o contexto muda de uma versão para outra. Enquanto no original o público europeu lê como crítica à mídia e ao voyeurismo burguês, no remake o público entende como se fosse mais um filme de violência, uma vez que eles estão acostumados com películas de tortura, como Sol, Hostel, enxergam aquilo como mais um programa de entretenimento. Funny Games não é sobre os psicopatas, é sobre os espectadores. É um estudo da nossa relação com a violência mediada. Filme de terror que nega o terror para revelar o vício. Ele antecipa debates que explodiriam anos depois. O horror pós-moderno, de Jordan Peele, Aster, Eggers, o espectador como cúmplice, o consumo da dor como entretenimento de massa, visto em realities, true crimes e redes sociais. No próximo episódio, Dente Canino, quando a linguagem vira ferramenta de tortura. Até lá, acende uma vela ou duas, me segue, comenta, te inscreve e me confessa o que o horror já te ensinou sem tu perceberes.